Muito bem, queridos amigos e amigas, meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui dentro do nosso canal Semeador e na data de hoje, que é uma data muito especial não apenas para o Brasil, mas para todos os países que têm a sua fé cristã, que têm o conhecimento da verdade das Escrituras Sagradas. Nós estamos vivendo então essa festa tão especial, que não deve ser lembrada apenas como uma festa de comércio, e simplesmente taxar esse nome, escrever numa camisa, fazer uma propaganda e dizer Feliz Natal simplesmente por causa da economia, simplesmente por causa de um recurso material. Mas estamos aqui com o propósito de falar para você o verdadeiro sentido do Natal, falando para você sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a você, nesse momento, a fazermos uma leitura dentro da Palavra de Deus, um texto que vai nos mostrar a verdade sobre o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. A Palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 9 e no versículo 6, essa linda palavra que foi profetizada há muito tempo atrás e que fala sobre o nascimento de Jesus. Nos diz assim a Palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A verdade é que surgem muitas controvérsias, muitos debates sobre a verdadeira data do nascimento de Jesus. Mas a minha intenção hoje, aqui dentro do nosso canal Semeador, é produzir um vídeo não para fazer discussões ou polêmicas sobre essa questão. O que eu quero hoje, em nome de Jesus, é afirmar para você não exatamente a data e nem o mês em que nasceu o Senhor Jesus. A verdade é que isso é uma questão não tanto interessante nem tão importante para nós, porque o que mais importa para nós é a verdade de que ele nasceu, de que ele de fato um dia veio a este mundo e que essa profecia falada aqui pelo profeta Isaías, como já lemos, é uma verdade. E a gente crê nesta verdade. Por isso, eu quero afirmar o nascimento de Jesus. Não quero fazer discussões sobre datas, sobre meses, sobre anos, não. Queremos falar da afirmação de que a palavra de Deus nos diz que de fato Jesus nasceu. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o nascimento de Jesus é a seguinte: que nada e ninguém pode negar a verdade do seu nascimento. A verdade é que mesmo as religiões mais antigas, aquelas que não creem em Jesus de fato e de verdade como Salvador, mas eles não podem negar o nascimento de Jesus, a existência de Jesus. Todos nós sabemos que grandes religiões, as religiões mais antigas, quando dentro dos seus estudos, quando dentro dos seus livros antigos que foram compilados pelos seus líderes, eles apresentam lá a pessoa de Jesus. Eles afirmam que Jesus de fato nasceu e existiu sim. Embora eles neguem a sua divindade, embora eles não creiam nele como o seu Salvador, mas nos seus escritos esses há milhares de anos atrás, que foram registrados justamente para combater a fé cristã quando estava no seu início. E lá a gente tem as informações ditas por esses líderes, que um dia existiu Jesus de Nazaré. Embora eles digam que esse Jesus estava simplesmente com um poder de magia, operando curas e fazendo milagres, eles podem usar todos os tipos de apresentações, todos os tipos de propostas dentro do seu conceito religioso e doutrinário para negar a divindade de Jesus. Porém, nem mesmo eles podem negar a história do nascimento de Jesus. Não é apenas os livros cristãos que mostram que Jesus nasceu. Os livros das outras religiões, os grandes líderes de outras religiões, eles consideram e eles de fato afirmam também que um dia, de fato e de verdade, aconteceu o nascimento de Jesus. Então, essa é a primeira verdade que eu quero afirmar para você, que o nascimento de Jesus faz parte da história da religião e não tem como negar a história do seu nascimento. A segunda verdade que eu quero mostrar para você é que a história de Jesus
ela está presente dentro dos registros históricos. A gente sabe que todas as vezes que alguém vai escrever um livro, todas as vezes que alguém vai narrar uma história, nós sabemos que Jesus foi o grande divisor da história. Se alguém vai falar de acontecimentos antes do nascimento de Jesus, eles comumente usam aquela frase, antes de Cristo. Se for falar de Aristóteles, se for falar dos grandes célebres da filosofia grega, eles vão afirmar que eles existiram antes de Cristo. Mas, da mesma forma, quando eles vão falar sobre o poderio de Roma, quando eles vão falar sobre a queda de Roma, quando eles vão falar bem antes aqui, já bem mais próximo de nós, da Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, eles vão dizer que isso aconteceu depois de Cristo. Por isso, não há como negar o nascimento de Jesus. Primeiro, pela Escritura, que nós acreditamos que ele, de fato e de verdade, é o Messias, o Cristo ungido, o Rei, o Filho de Deus. E como eu falei para você, nesses dois pontos, que ele está conhecido e está afirmado também pela história. Uma outra coisa que eu quero considerar sobre o nascimento de Jesus é a sua importância para os seus dias. A importância do nascimento de Jesus para aqueles que viveram nos seus dias foge das nossas expressões. Falta-nos palavras, falta-nos o vocabulário. Falta-nos o conhecimento suficiente para dizer para você o tamanho, a grandeza da importância de Jesus para aqueles que viveram nos seus dias. E eu posso aqui falar para você em alguns detalhes, mostrando que a importância de Jesus nos seus dias foi, na verdade, algo que nos faz, às vezes, sentir o desejo de ter existido naqueles dias. Em primeiro lugar, antes do seu ministério. Nós sabemos que a própria palavra de Deus, o Novo Testamento, não nos fala nada sobre Jesus depois daquele período em que ele é apresentado, depois que ele desaparece no meio daquela multidão, quando ele finalmente vai se tornar um filho de Israel, naquela apresentação que todos nós sabemos da Escritura Sagrada. E depois disso a gente não sabe nada sobre a sua adolescência, sobre esse período em que ele viveu, até que ele finalmente se apresentou com 30 anos de idade para ser batizado por João Batista e iniciar o seu ministério. Mas quem viveu naqueles dias e conheceu Jesus, trabalhando na carpintaria do seu pai, trabalhando ali naquela cidade onde ele morava com sua mãe e os seus irmãos, certamente o conheceu e viu a beleza de um homem que tinha caráter. Certamente se alegrou em olhar para um jovem e perceber naquele jovem uma amizade. Perceber que ele era um homem de palavra, um homem confiável. Porque não podemos, de forma alguma, imaginar que Jesus, antes do seu ministério, não tinha essas virtudes. É claro que tinha. Porque ele vivendo ali naqueles dias, naquele meio, certamente o caráter de Jesus, a forma confiável com que ele falava, com que ele vivia, a forma amigável com que ele tinha as pessoas dos seus dias, era como já ouvi certa pessoa falar, que mesmo se Jesus não fosse Deus, mesmo se Jesus não fosse o Filho de Deus, o nosso Salvador, se fosse apenas um homem, nós o admiraríamos e o amaríamos da mesma forma, porque ele é o maior exemplo de um homem de caráter, de um homem de confiança, de um verdadeiro amigo. Por isso eu lhe digo que há uma grande importância para aqueles que viveram e conheceram Jesus nos seus dias, mesmo antes do seu ministério. Mas existe uma importância maior. E essa importância está para aqueles que conheceram Jesus e tiveram a felicidade de estar perto dele durante o seu ministério. Agora, sabe por quê? Porque durante o seu ministério foi um período de bênção a todos. Aqueles que viviam abandonados, aqueles que viviam discriminados, aqueles que viviam simplesmente à margem da sociedade, aqueles que, na verdade, não eram vistos com bons olhos, simplesmente porque eram considerados pecadores, porque eram consideradas pessoas pobres, pessoas doentes, porque eram pessoas possessas, essas pessoas foram abençoadas por ele. Mulheres que eram oprimidas por espíritos malignos, como a palavra de Deus nos diz que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena.
como o Senhor Jesus perdoou a mulher pecadora, como o Senhor Jesus salvou uma mulher na hora em que homens queriam apedrejá-la por uma acusação que sabe lá se era de fato verdade, que Jesus expulsou demônios de pessoas que viviam dentro de um cemitério, de 2 jovens que viviam sofrendo ali, que Jesus salvou seus discípulos quando a tempestade queria lhes afogar no mar da Galileia. Então nós temos como mostrar para você que durante o período do ministério de Jesus foi um ministério maravilhoso, e quem viveu naqueles dias certamente não trocaria aqueles dias por nenhum dia em qualquer outro período de vida. Sabe o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo de número 13, versículo 17? Que o próprio Jesus vai dizer que muitos reis e que muitos justos, muitos profetas do passado desejaram ver o que eles estavam vendo nos seus dias e ouvir o que eles estavam ouvindo nos seus dias. Ou seja, muitos do passado, do período do Antigo Testamento, o próprio profeta Isaías, certamente outros profetas, desejaram ver Jesus. Isso mostra para nós a grande importância do nascimento de Jesus, a grande importância dessa vinda de Jesus, e aqueles que viveram nos seus dias, viveram dias maravilhosos. Mas eu quero aqui, para a gente ir para a parte final do nosso vídeo, mostrar para você também a importância de Jesus ao longo prazo, ou seja, há outros dias, não apenas os seus dias, mas há dias futuros, aos nossos dias. Porque, na verdade, Jesus realizou uma grande obra de salvação, uma grande obra de milagre espiritual nas nossas vidas. Jesus alcançou, e ele alcançou os do passado, do presente, e alcançará os do futuro, porque a obra de Jesus é uma obra eterna. Ele salvou os do passado, ele salva os que vivem hoje, ele salvará aqueles que um dia nascerão, que todos precisarão desta salvação. Ele é aquele que realiza a obra de salvação, porque ele é eterno. A vinda de Jesus é importante porque é ele que nos salva, porque é ele que nos dá a vida eterna. E, em primeiro lugar, ele nos dá uma vida espiritual de piedade diante de Deus. É ele que produz em nós o nascimento de Jesus. A sua vinda a este mundo foi para produzir em nós a salvação, a vida eterna, a vida piedosa espiritual diante de Deus. Mudar o nosso caráter, nos dar uma vida certa diante da sociedade e nos dar uma estrutura emocional, nos dar alegria e nos dar paz. Por isso, nesse dia, não apenas comemore o Natal juntando a sua família, tendo uma ceia, mas não se esqueça, este Natal comemora-se o nascimento de Jesus, e que esse Jesus nasça no seu coração e os seus dias sejam dias melhores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.